Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Melquinho. Muito obrigado pela participação, aceitar esse convite aqui. Prazer é meu. Temos aí um bom bate-papo, Melquinho. Tomara, então, vamos diga lá. Aí pra nossa audiência. Bom, meu nome é Melquisedeque de Camargo Filho, sou caetéense nato e aposentado da extinta Companhia Ferro Brasileira. Sou professor formado e professor de dança durante 30 anos e agora cuidando da nossa Casa do Artesão. Minha luta hoje. Tá? Gente, tem uma observação, ó. Vejam só. O padre falou assim, ó, Melquinho vai bater um bate-papo agora, vou fazer uma salva pra ele. E eu adoro sinos. Então sempre a gente tá fazendo aqui um bate-papo. O sino sempre é constante, ele faz parte aqui do nosso podcast. A melodia do sino é bacana, isso. Vamos lá. Pessoal, então é isso. Sou o Caeté Podcast, eu sou Claudinei Penaforte, tenho aqui hoje... É Melca, o que mesmo seu nome? Melquisedeque. Melquisedeque. É conhecido como Melquinho, né? Muitas pessoas o conhecem como Melquinho, sim, a gente vai bater um papo aqui. É o mais comum. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Estou observando que muita gente está assistindo o podcast e não está se inscrevendo. Então curtam, compartilha aí com quem é de Caeté, com quem não mora mais na cidade, mas ama a cidade. E é isso, esse é o objetivo do Sou Caeté Podcast. Que maravilha. Melquinho, então vamos lá então, vamos aqui bater um papo. Vamos fala lá. Um pouquinho sobre você. Você é natural daqui de Caeté? Sou caetéense mesmo, nascido aqui no centro, né? Depois que a gente foi para o José Brandão, e muita gente acha que eu sou realmente de lá, do José Brandão. Mas não, eu nasci aqui no centro de Caeté. Fala um pouquinho sobre a sua infância, a sua percepção na sua infância, quando você percebeu, quando você sentiu que você mora na cidade. Você mora numa cidade turística. Mas pode ir. O sino não vai atrapalhar não, pode ir. Mas fala aí. Ele agora tocou mais alto, hein? Agora tá animado mesmo. Eu nasci aqui em 1953, né? E já em 1959, 60 por aí, eu não sou muito ruim com datas, meu pai me levou para cantar no Abacista. Por que seu pai te convidou para ir a esse... Hoje seria chamado de festival, né? Não, seria não é festival, um programa de calouros. Programa de calor, beleza. Programa de calor. Então por que seu pai te chamou pra esse... Como é o nome? Desculpa o nome. Abacista. Abacista, que é um nome diferente, hein? Então por que seu pai te convidou para Abacista? Porque você já tinha um hábito de cantar em casa? Você já tinha influência da música pelos pais? O meu pai que adorava cantar, né? Ele gostava de cantar e fazia todas as pompas, trejeitos, por exemplo, Nelson Gonçalves, né? Ele adorava aquele trejeito. E ele cantava junto com as turmas dele, aquele negócio todo. Quando jovem, tocava um cavaquinho e saía fazendo serenata, né? Então com isso ele quis colocar a gente também, né? Ele muito cedo, junto com meu tio, ele construiu uma radiola, foi a primeira radiola que a gente viu em casa. Ele fez um móvel, meu tio montou o rádio, Zé Lopes montou o rádio, então lá em casa tinha os discos de Nelson Gonçalves, Cê Celestino, Orlando Silva, Orlando Dias, só coisa antiga, Ângela Maria, aquele negócio todo, né? E ele, como ele gostava de cantar, ele queria que a gente cantasse também, né? E tinha esse programa de calouros aqui no Abacista, que era comandado pelo Nelson... Não, fugiu, não. E o Braulio Santiago também participava, né? E com isso ele levou a gente para cantar nesse programa. Você e sua irmã, né? Eu e minha irmã. Minha irmã tinha mais nova? Ela tinha 3 anos na época. E eu tinha. Então a música foi 5, 6 anos. Essa parte cultural muito cedo na sua vida, né? Que bom, né? Foi. Meu pai Mas por que você sempre fala meu pai? Porque sua mãe não gostava de música, não? Não, minha mãe era dona de casa, enraizada mesmo, né? Eu falo assim, porque você falou mais meu pai, porque quem incentivava mais seu pai, né? Mas sua mãe gostava de música também? Gostava. Mas meu pai não, meu pai era fanático, né? Quando tinha encontro da turma do forno, que eles trabalhavam junto, né?
Ele sempre tinha que cantar, né? E se impunha, fazia pose. Ele era tem um áudio? Você vai áudio, alguma coisa assim? Não, né? Gravando? Eu acho que tem alguma coisa. Legal, acho que tem alguma coisa gravada. Mas como é que é Turma do Forno? Turma do Forno. A gente tá falando aí muito tempo, a gente tá falando dos anos 70, né? Antes disso. Antes disso, muitos antes. Então essa que foi a sua primeira percepção de música na sua vida, né? Depois a gente entrou pro Coral Vilela, né? E foi cantar lá no coral. Tanto eu quanto a minha irmã, por vários anos a gente cantou no coral. Mas a música não é o meu forte como cantor, né? Depois eu passei a utilizar a música para dança. Aí sim, aí foram 30 anos dando aula de dança na cidade, né? Na cidade e também no exterior. Então, a gente já pulou uma fase onde você já se tornou professor. Mas diga um pouquinho sobre a sua infância. Como é que foi sua percepção que IT? Como que era? O que mais você gostava? Você estudou onde? Eu tive a felicidade de estudar no ginásio José Brandão, né? Ginásio Estadual José Brandão, porque era um suprassumo do ensino, né? Era o que nós tínhamos de melhor. Inclusive, para entrar lá... Ginásio José Brandão, não? Você fala lá... É o colégio estadual. Hoje... Para entrar, a gente tinha que fazer prova. Tinha que fazer prova para entrar. E eu, na primeira prova que eu fiz, eu fui reprovado. Não passei, não. Aí eu tive que fazer, no outro ano, a prova para poder entrar no ginásio. Cara, o ginásio era fantástico. Depois do ginásio... Mas a questão de vaga ou nivelamento? Porque eu na minha época também, para entrar no estadual, tivemos uma prova, mas era uma prova para nivelamento de, por exemplo, tinha, não sei se tem ainda, né? Turma A, B, C, D, não sei o que lá. Eu comecei na J. Eu entrei na J, depois pulei para A. Tinha tudo isso. Não, mas era tanto aluno e a escola era pequena que você tinha um número limitado de vagas. Entendi. Não, mas quem não conseguia, então, fazer o quê? Ia para outra escola? Ou ficava um ano fora, igual eu fiquei. Sério? Tinha isso? Eu tive que vir. Eu vim pro grupo João Pinheiro fazer o 5º ano. No caso, novamente, antes de ir pra lá. Que era um preparatório para você fazer a prova para entrar no ginásio. Entendi. Então você não entrava assim de... Não, só ir lá escrever e entrar? Não era assim não. Era espetacular. E o ensino era de qualidade. Com certeza. Isso aí é ruim, entre aspas, né? Porque para você criar estudantes que realmente querem estudar, né? Pra você ter uma ideia... Hoje em dia isso é contra a lei, tá? Hoje em dia a escola tem que ter vaga, né? Tem que ter, Mas naquela época nós formamos no ginásio em 1970. Em 70. Nós somos amigos até hoje, a turma. De vez em quando a gente fazia uns encontros. Depois da pandemia que a gente não encontrou mais, né? Você vê como é que era o nível de entrosamento, de cultural da turma. A turma participava das coisas, né? A gente entrou pro Léo cedo. Lá em casa, todo mundo... praticamente foi do Léo, né? Que era uma formação de jovens. Ainda nessa adolescência sua, você tinha um hábito de sair também aqui na noite de caetense? Como que era a noite de caetense nessa época? Inclusive, ninguém nunca me falou. Porque eu sei, a única informação que eu tenho sobre noite em Caeté, a mais antiga é o... Berê. Tem brasileiro. Melê. É melê. Meu irmão usou a música de melê. Por que melê? Inclusive, ele nunca me explicou por que é melê. É meio... Por quê? Todo mundo suava muito. Por isso que é melê. Ele nunca me explicou por que é melê. Pra você ter uma ideia, eu vou um pouquinho antes, tá? E eu comecei a entrar em um clube com 12 anos. Mas clube de quê? Clube social, no funcionário. Mas à noite? Não. Eu comecei a entrar no clube... De dia, né? De dia, para encerar o clube, preparar o clube para a noite receber o pessoal. Então você tinha que passar uma palha de aço no piso, depois vir com a cera, encerar ele direitinho, pegar as mesas, colocar as mesas todas num lugar, forrar, pôr um enfeite de mesa, à noite o pessoal vinha para dançar. Eu não, eu só ia lá para trabalhar. Mas como trabalho? Como trabalho. É mesmo? Era como trabalho.
tá? A gente ganhava um trocozinho, tomava um refrigerante, comia um salgadinho. Mas de noite nem pensar, né? Nem pensar. É porque também, inclusive, essa era da ditadura, né? Ainda era ditadura, né? Era, deixa eu ver, 12 anos. É Vargas, né? Não. Qual ano que é? Eu tô te colocando você também como muito velho. Vargas não, corta isso. Desculpa, pelo amor de Deus, é Vargas, é sacanagem. Pois é, 12 anos, então foi 65, já era 65, ditadura. Já era ditadura. Nós em Caeté não vimos ditadura praticamente, né? É mesmo? Não. Você acha que não teve essa percepção? Não. O pessoal aqui tinha toda a liberdade, a gente fazia serenata. É porque em reuniões de família, eu já ouvi os irmãos, os primos falando que a polícia chegava dando butinada em alguns cantinhos da cidade aí. Não sei. Nesse sentido, né? Não sei quem morava na periferia ou que fazia alguma coisa mas que não devia. Mas pra cá não tinha isso não, né? Não, a gente fazia serenata. Sim. Saía à noite com a radiolazinha ou com violão, cantava nas casas, as pessoas abriam a janela, e isso aí eu com meus 15, 16 anos, saía normalmente, não tinha mas problema à noite? nenhum. À noite. Não tinha problema bom, não. Então, tá vendo? Mas é bom a gente ter opiniões diferentes de um fato que todo mundo passou, né? Na época vocês passaram. Teve pessoas de Caeté, eu sei de pessoas de Caeté que sofreram com a ditadura, entendeu? Teve sumiço? Não, aqui em Caeté não. Não, né? Não. Mas teve gente que foi presa. Aqui não. Que eu saiba, não. Quem quer em BH é muito comum você ouvir que algumas pessoas, fulano de tal sumiu e tal. Eu não sei se por quê. Eu acho que muita influência de política, né? O governador era Israel Pinheiro, que era de Caeté. Então eu acho que com isso Caeté tinha uma certa regalia nesse processo todo, né? Mas a gente pulou a parte, Melquinho, que você ia falar sobre a noite em Caeté. Quando você completou 18 anos, você já podia frequentar, né? Sim, eu com 16 já comecei a entrar. Qual que era o point da cidade? Nossa senhora, a gente fazia o seguinte, a gente ia no Feira Brasileiro, dançava um bocadinho, ia pro funcionário, dançava outro tanto e saía de madrugada, né? Era assim. É mesmo? Mas os bailes começavam normalmente 10 horas da noite. Então, a gente tá falando então ainda do Melê. Então, ainda era então, né? Era Feira Brasileiro. Então, sempre foi o ponte assim da cidade? Não foi. Teve algo antes não, né? Não, que eu lembre, não. Feira Brasileiro, funcionário, que são todos da casa aí de 1940 e poucos, né? Então a fundação dele. Não, o Arca já é mais recente, novo, né? É mais recente. Sim. A SAC era um clube assim de elite, né? Era mais engenheiro. Mas os chefões da companhia, né? Chefões, Eu entrei de sócio na SAC, pra você ter uma ideia, em 75, quando eu fui casar. E eu queria o clube para fazer a festa, e o engenheiro, que era engenheiro da gente na companhia, que era o presidente da SAC, falou: não, eu não vou te alugar o clube não, Zé Flávio Fialho. Você vai entrar de sócio do clube e eu vou te emprestar o clube. Aí eu entrei de sócio em 75 da SAC. Então hoje é o único clube que resta na cidade, na SAC, né? Nesse sentido. Ainda funciona, hoje mesmo tem festa lá. Mas são festas geralmente particulares, né? Particulares. Aqui, vamos dar uma pausa, um minutinho, só para fazer esse nunca! Esse tempo que eu tô gravando aqui tem 4 meses, né? Mais ou menos. Nunca foi assim? Continuando essa vida noturna de Caeté, ela era muito rica. Além de você ter os clubes, que eram funcionário, Feira Brasileiro, a SAC e o Arca também, depois, nós tínhamos aqui outros clubes, outras boates. Caeté teve a Potoca, que para mim foi a melhor coisa que já existiu. Potoca? O que é isso? A Potoca era uma boate que era aqui atrás da igreja aqui, ó. Que é Potoca. Nunca foi. Era um cantinho assim, pequenininho. Tinha uma pista de dança que devia dar 1,5 metro por 1,5 metro. Luz negra. Que isso? Luz negra. É mesmo? Luz negra, cara. Que doido, hein? Então você chegava lá, você ia, às vezes ia de branco, às vezes que legal, pegava hein? um hi-fi que tinha gin e ficava branca a bebida. Então você só via dente e olho. Mesmo? Essa aí eu nunca ouvi falar, tá? Nunca teve. Ela é próxima aqui ao museu aqui, você tá falando? Na parte de cima antes de entrar pro museu, naquela parte de cima ali, onde
tem a casa do Nício, né? Ah, sim. Ali tinha uma descida, ela era um porão. É mesmo? Porão que legal, de uma casa. Hein? Então Nossa, tinha Luiz Alfredo. música ao vivo? Tinha música eletrônica e tinha música ao vivo também, né? Nossa, que legal, hein? Mas era um espetáculo. Aí, ó, isso aí não tá registrado em lugar nenhum, nunca A falar. melhor coisa que já teve em Caeté foi Potoca, nos anos 70. Chama Potoca. 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 E aqui, isso também tende, essas opções que havia na cidade, por causa da companhia também, né? Ou não? Porque movimentava muito dinheiro, muitas pessoas. Inclusive o fundador, que foi Luiz Alfredo, me parece que nessa época, não sei se ele já era do Lions, alguma coisa assim. Então a Potoca foi o cantinho escuro que as meninas não podiam ir. É mesmo? Só iam escondidas. Uai. Foi um inferninho, era um inferninho. Então os caras iam lá naquele tempo você não saía abraçando mulher na rua, beijando, você não fazia isso não. Qual que era a vestimenta? Nós tivemos várias. Não necessariamente aquela coisa social. Não. Já não tinha isso não, né? Isso era só nos bailes. Nos bailes ainda. É mesmo? Nos bailes a gente ainda foi. Eu com meus 16, 17 anos, tinha baile que tinha que ir de terno, né? Terno e gravata. Mas então, além dessa aí, qual mais que tinha? Dessa aí que você lembra aí? Caverna do Vidal, na Pedra Branca. Que isso, Caverna? Só nome legal, só nome artístico. Caverna do Vidal era ali em frente o Varejão SJ, sei. Onde tem uma padaria ali. Sei. Tinha uma... Era outro prédio, né? Não. É o mesmo prédio? Acho que era o mesmo. Tinha uma entrada que era uma porta-bandeja, assim, que legal, abria assim. Velho Oeste mesmo. Caverna do Vidal. Espetacular. Caverna do Vidal. Isso aí, ela tomar os golinhos e tal. Nossa, bom. Você tinha o Neri ali na praça, que tinha a parte de baixo. E aqui, era equilibrado ou tinha só, tipo assim, né? Era equilibrado, mulher, homem, ou tinha muito mais homem, muito mais mulher? Não, né? Como é que era? Não. Porque as mulheres da época eram um pouquinho recatadas, não? Não tinha muita mulher assim na cidade. Porque as mulheres ficavam de casa. Dando sopa, tanto que a gente tinha Mangueira, né? Que era o desafogo dos jovens da época, Mangueira. Inclusive, a cidade passou por um período onde tinha muita zona na cidade mesmo, né? Essa Mangueira tinha essa zona, aqui, lá no Berralupe tinha umas 2, 3 lá. Já é mais recente, é a última que aconteceu, mas a Mangueira. Não, peraí, a Mangueira é antes ainda dessas famosas do Berralupe, que é muito Lajão, muito antes. É mesmo? Lajão veio 300 anos depois. Então como é que era o nome dela? Mangueira. Onde que era? Aqui subir na Fonte da Clara aqui. Não, a estrada sai do se for caso, não cemitério. Se for caso, não vou falar, só pra não deixar a pessoa sem graça. Não, cemitério, subindo ali, sei. Saindo pra Sabará. Tinha um pé de mangueira de todo tamanho na porta, por isso chamava Mangueira. Entendi. Que legal. Mas aí nós tínhamos também lugar para dançar, que era muito agradável, como o Maracatu, que era na Pedra Branca. Maracatu era onde ali? Maracatu, você subindo o Pontilhão, hoje, né? Que sai da Quitandinha, sobe o Pontilhão. A primeira rua, a segunda rua. Ela é contramão. Era ali. Porque eu lembro do Maracatu, ele já no Bom Sucesso ali. Bom Sucesso, tinha um bar ali. Tinha um bar ali. Mas lá era a casa tipo pra boate, dançar. Que legal. Pra dançar, dancei muito lá no Maracatu. Nossa, como dancei. Inclusive esse podcast, pena que ele foi melhor, porque eu queria entrevistar o Maracatu, né? Ele deve ter milhões de histórias, né? Nossa, muito. Imagino quantas histórias ele tinha, né? Era coisa. Mas aí eu falei do Caverna do Vidal, Maracatu, falei do... Tinha mais algum? Tinha. Essa da zona que você falou só tinha aqui ou tinha? Só aqui. Só aqui mesmo? Só aqui mesmo. Aqui a zona era só ali. Mas nós temos outros... companhia... Aqui me fala, aqui você lembra de poluição na cidade? Tipo assim, de cheiro? Porque meu irmão fala que na época da infância dele, quando ele passava lá próximo, o cheiro era muito forte, né? Tinha uma tal de gaiola que dava no alto forno, que era um arreamento de carga. O alto forno você põe carvão, que vem por baixo, põe fogo, vem a parte de minério e calcário em cima. E havia um engaiolamento
do carvão ali, daqueles trem, de repente a carga arriava de uma vez. Aí soltava aquele pó de... Mesmo? Nossa, o Zé Brandão inteiro ficava mesmo, cheio de aqui? pó, ficava. Pó preto aqui Pó preto, de carvão mesmo, pó de carvão. Ficava então tudo cheio. Então aquela área era muito poluída, então, nesse sentido, né? Nesse sentido era, muito poluída, porque sempre acontecia isso. Por exemplo, você morava aqui, né, no centro, né? Não, morava lá. Mas já morava lá já? Então você pegou muito essa poluição, né? Muito, porque eu nasci aqui, aqui nós ficamos até 1959, em 1960 a gente estava em Governador Valadares, 60 e 61. Aí voltamos para Zé Brandão, e lá foi 63 em diante, na mesma casa. E como agora a gente falou da noitada, né? Você tem mais alguma coisa pra falar, não, né? Eu ainda não consegui, tinha mais mas casas. Depois, se ao longo do assunto você lembrar, você vai falando. Tá. Mas como é que era a cena artística na cidade? Teatro, baile, me fala sobre a cena artística, por favor. Baile a gente tinha todo fim de semana, né? Era todo fim de semana. Tinha bailes que eram mais requintados, vinham orquestras, né? E aí pegava o funcionário e o ferro brasileiro, que eram os dois que traziam essas orquestras grandes, aí era aquele baile para você ir trajado, para você ir de terno e gravata, era sensacional, né? Vinha artista famoso, Melquim, na época. Roberto Carlos cantou Roberto aqui. Carlos, de falar já. Foi na onde, Melquim, você lembra? Salão Paroquial. É mesmo? Salão Paroquial. E nessa época também era Jovem Guarda, bem no início, né? Salão Paroquial foi uma casa, um prédio montado para atender teatro, atender música, cinema. Salão Paroquial. Não, onde que é? Onde que é? Celebra a missa lá em Brandão? Sim. Aquele salão enorme lá. Ele é moderno, né? Se for pensar pelo estilo dele, é mais moderno, né, meu? Pela época que você tá falando. Eu imaginei que ele era bem novo, imaginei que ele era nos anos 80. Não, pelo estilo dele, pelo modelo dele moderno. Ele é de 50 e alguma coisa. Ele é antigo. Porque foi a companhia que construiu a igreja, né? E o salão paroquial, acho que foram construídos com os alunos do Senai. Oh, que interessante. Com os alunos do Senai que construíram. Então o Roberto Carlos foi lá? Foi lá. Você foi? Roberto Carlos? Não. Foi? Não fui, não. Quem mais foi? Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo e vários outros artistas. Então na época, Caetê já tinha essa moral, porque pro artista vir cá, né, tal? Tinha muita moral. E ali... Esses eventos, era promovido e patrocinado pela companhia? Ou tinha algum empresário forte da cidade? Normalmente era feito... Já tinha empresário já, né? Já fazia essas promoções, né? E era cobrado. Era ingresso, tudo, né? Mas eu tava falando do cinema, porque nós não tínhamos televisão. Poucas casas tinham televisão, pouquíssimas. Então a diversão era ou você sair, fazer uma seresta, ou você ir pro cinema, né? Cinema é mais antigo, e os clubes faziam isso. O funcionário fazia, o ferro brasileiro fazia, e no Salão Paroquial fazia também. O Salão Paroquial, quando era um filme assim de muito cartaz, que ia muita gente, aí eles faziam lá no salão. Eu lembro que no Ferro Brasileiro tinha uma sessão dia de sábado. Aí, antes do filme principal, tinha um seriado. Que legal, hein? Aí passava um seriado, que era umas meia hora, 40 minutos. Um episódio só, né? Um episódio. Aí você ficava doido pra chegar o outro sábado pra você ver o outro episódio. Isso já era classificação mais livre, né? Ou você tinha 18 anos? Não, era mais livre. Já menino ainda, né? A primeira vez que Você nunca teve envolvimento com esporte, nada não, né? Tive. Você teve? Nessa época você tem alguma informação sobre esporte na cidade? O esporte de Caeté era fortíssimo, né? Eu sempre fui ruim. Em geral, não tô falando só futebol não, tá? Eu sempre fui muito ruim em tudo quanto é esporte. Eu fiz de tudo. Você era esforçado, né, Elgui? Muito. Pra você ter uma ideia, em 69 por aí, chegou aqui em Caeté um cidadão que foi dar aula pra gente no ginásio. E ele veio, introduziu handball, né? A gente começou a fazer tudo isso. Mas o esporte em Caeté sempre foi forte, sempre foi muito forte. Para você ter uma ideia, o Valverde, que é hoje o Icaraí, já fazia aula de natação, aula de vôlei,
Lá em 60 e pouco, mais 60 e pouco, o funcionário tinha uma equipe de vôlei, uma equipe de futebol salão muito forte. O Ferro Brasileiro tinha equipe de futebol de campo muito forte. O Senai tinha muito forte, né? E você participou em quê? Eu comecei jogando vôlei aqui no Valverde, quando eles fundaram o Valverde. É o quê mesmo? Desculpa. É o Icaraí. Icaraí. Ah, chamava Valverde? Valverde, começou com o Valverde. Aí joguei handball no ginásio, no estadual. Fiz ginástica olímpica no estadual. Fiz ginástica olímpica. Tinha ginástica olímpica, que legal. Ginástica olímpica, fiz no estadual. Nós fizemos uma apresentação no salão paroquial. Foi coisa. E saía nos desfiles de 7 de setembro. Você fazia o quê, Joaquim? A gente fazia uns pulos lá, umas coisas lá. Joguei no petis. Pirueta lá, dava umas piruetas, uns troços assim. Joguei no petis do Ferro Brasileiro também. E joguei futebol salão, alguns times aí. Pelo pouco que você falou, já deu pra perceber que a movimentação cultural é agitada na cidade, né? Era, você tinha muita coisa. Além disso, a gente ia nos córregos nadar. Eu conheço tudo enquanto é cantinho de córrego que tinha em Caeté. Aqui, esse principal nosso já foi algum dia nadável? Algum dia não? Já, ué. Nadei demais nisso aí, esse principal da cidade aí? Nadei demais nisso aí. Aqui na ponte do Cainágua, ali é um lugar bonito. Se você observar, é um lugar bonito. É uma laje de pedra, entendeu? E a gente nadava ali, cara. É mesmo? Nadava. Mas também não havia casa nenhuma ali perto, né? Nada. Né? Não tinha nada, não. Não existia, do Pedra Branca, então você chegou a nadar aqui? Tudo aqui? Eu já nadei, né? Você tem tudo aí. Tudo. Na biquinha ali, onde é hoje a entrada ali no SEC, aquelas coisas ali. Sei. Mesmo ali havia uma biquinha ali atrás da praia, ali, perto da praia ali, né? E às vezes a gente represava e quando chovia era melhor ainda, que dava mais água, a gente ia pra lá nadar na biquinha. Não, então a movimentação cara. A gente... Opções, né? Opções. Porque hoje em dia a gente vive a geração do celular, né? Hoje em dia as pessoas... O prazer não é nadar, o prazer é ver a água lá, ver as pessoas nadando. A gente brincava de nego fugido, por exemplo, de noite, até 10 horas da noite, que era o horário máximo da gente chegar em casa. Mas se passasse a polícia, tinha uma coisa de Não, nunca tive. Mas Mas havia essa... A polícia olhava muito, sabe o que é? Por exemplo, se você chegasse e tá agarrando uma menina e beijando uma menina no escurinho e eles pegassem, eles te pegavam. É mesmo? Pegavam. Atentado ao pudor. Então se você tivesse lá engarranchado lá na menina, não podia não, né? De jeito nenhum. A polícia vinha e te levava. Eu não sabia dessa informação também não, tá vendo? Levava. Então tinha que ser uma coisa mais sim. Você tinha... Eu cheguei a namorar com meninas que nem peguei na mão, né? É mesmo? Naquela época, você tá doido. Vai ser o da Silva. E o pai ficava de olho. Pai, mãe, avó, tia, todo mundo olhava. Cortava no chicote, né? Era bom. Eu adorava essa... E muitas pessoas daquela época... você tem contato ainda? Lembra? Tem. Você falou que eu tenho amigos de infância até hoje. Até hoje eu tenho amigos de infância. E o que te fez ficar em Caeté, meu filho? Porque você já teve algumas experiências até internacionais, né? Você foi a Portugal, né? Fui a Portugal. Morei 2 anos em Portugal. 2 anos em Portugal. Você esteve lá fazendo o quê? Dando aula de dança. Dando aula de dança? Qual estilo de dança? Dança de salão, né? Bolero, samba, tango. Qual cidade lá você tem? Eu fiquei na cidade chamada Castelo Branco. Ela está perto da Serra da Estrela, que é o ponto mais alto é o ponto mais alto de Portugal, né? Está a 250 quilômetros do... É mais interior, né? Pelo que você está falando, né? Da capital. Hein? Interior? É interior. Interiorzão. Como é que foi essa experiência lá? Foi boa? Nossa senhora, maravilhosa. É mesmo? Foi 2 anos da minha vida, fantástico. Era como se fosse um estágio, uma coisa assim? Bom, o que aconteceu? Isso foi ano, só para entender o contexto cultural da época, qual ano que é? 2001, 2002, é recente, mais recente. Porque eu comecei a dar aula mesmo em 1989, no SESI. Eu comecei a fazer aula no Elite, em Belo Horizonte. Elite, o pessoal lá de casa sempre gostou de dança. Minha avó gostava de dança. A gente começou a entrevista falando sobre seu pai, que pensava muito, né? Mas aí
eu fui dançar no Elite, aprender a dançar no Elite. Do Elite, o Gelson, que era um chefe na companhia, me indicou a Mimulus. E eu fui fazer aula na Mimulus. Mimulus, é. Isso ainda que você falou em Belo Horizonte. Não, qual ano que é? 89, 90, 90, né? Não, mas então pelo que você está falando, meu aqui, a dança foi um pouquinho mais tarde também na sua vida, não? Comecei velho. Não foi? Foi, comecei. Se eu tivesse começado lá na adolescência, cara... Mas, e é um desafio, porque, por exemplo, eu sou igual um robô, eu sou péssimo pra dançar. Mas como que foi você também? E por que você escolheu a música? Eu nem imaginava, porque eu trabalhava na indústria, era metalúrgico. Mexia fabricando tubos. Aqui em Caeté? Aqui em Caeté, na Ferro Brasileira. Você trabalhou no Ferro Brasileira? Ah, Ferro Brasileira. Entrei e aposentei. Entrei e aposentei lá. Então, cara, você mexendo com produção, passar pra dança... Nossa! Mas é porque gostava, intimamente. Mas já tinha o remeleixo? Já tinha alguma vontade de fazer isso, né? Aí fui fazer aula. No eu fazer aula, o pessoal falou, não, você vai dar aula pra gente lá no SESI. Aí eu fui. O pessoal gostou, né? Gostou, comecei a dar aula e dei aula por 30 anos. Até 2019 eu estava dando aula. Parei com a pandemia. Você aposentou cedo também, né, meu? Você aposentou, foi pra lá, depois aposentou de dança de novo? Que isso, meu? Que isso não é fácil, não. Eu aposentei muito novo, que era trabalhava em área de saúde. Então quando você chegou em Caeté, a serra ainda era cupinha. É mais ou menos isso. Eu casei muito novo, casei com 22 anos, né? Naquela época a gente casava cedo. Fala só um pouquinho pra gente da sua experiência lá na Portugal? Na Ferro Brasileira. Ah, na Ferro Brasileira? Você entrou lá com quantos anos? Porque... Entrei com 18 anos. Bom, hein? Já fez 18 anos, já conseguiu emprego? Naquele tempo, 18 anos, você já começava logo no batente, né? Comecei a trabalhar com o Enio Franklin Magalhães, lá na balança e transporte. Aí fiquei lá até eu me formar no curso técnico. Eu me formei no curso técnico em 74. Eu formei em 74 no curso técnico. Quando eu formei é que eu fui para a área de produção, né? Então comecei em 72, dia 11 de janeiro de 1972. E trabalhei na companhia até dia 5 de novembro de 95, quando nós fechamos a nossa última ala de produção e a companhia foi extinta. Ela ficou lá só o pessoal para dar acabamento naquele resto de tubos e despachar aquilo ali. E alguma parte de escritório que ficou. Mas em termos de produção foi a última seção que produziu. Fomos nós lá embaixo na UCM. Não, interessante, então você pegou praticamente o fechamento da companhia. Foi a última sessão que eu chefiava, a última sessão que funcionou produzindo. Uma equipe mais ou menos quantas pessoas? Só lá nessa sessão nossa nós tínhamos umas 300 e tantas pessoas. É mesmo? Nós chegamos a ter esse número de pessoas. Então depois, quando fechou, ficou só administrativo? Ficou o pessoal dando acabamento, despachando, né, mandando as coisas embora. E você também já sentiu que algo não ia dar muito, a cidade ia sentir um impacto, algo ia acontecer de ruim na cidade depois da companhia? Eu não achei que aconteceu algo de ruim, a não ser a perda de emprego que a gente teve. Mas em termos de cidade, eu acho que como a companhia fechou, a cidade pôde crescer. Ah, é? Por quê? Qual sentido você fala? É porque tudo aqui os terrenos eram da companhia. As casas eram da companhia. É mais uma visão diferente de um Então ela vendeu tudo. Então, aí todo mundo pôde... Eu nunca ouvi essa teoria, tá? Primeira vez que eu ouço isso. Então você acha então que a companhia tem essa parte boa que depois do final dela, a cidade expandiu mais em questão de a parte urbana, né? Territorial. Foi, porque tudo praticamente era dela, né? Era dela. A casa onde a gente morava e muitas outras, ela começou a vender em 80 e poucos que ela começou a vender. Praticamente tudo era deles, né? A companhia de 37 a 42, mais ou menos isso, ela construiu 800 casas,
uma igreja, 2 escolas, que é o Senai e o João Monlevade, 2 clubes, que é o Funcionário Ferro Brasileiro, construiu o Lactário. Então ela tinha praticamente o controle total da cidade, né, se for pensar. Ela né? construiu uma cidade dentro da cidade. É o que eles falavam na época, os franceses falavam isso, construiu uma cidade dentro da cidade. É mesmo, falavam isso? Falavam. E construíram o hospital, construíram tudo, eles construíram. Então Morgan, Zé Brandão, bairro Americano, bairro Europeu. Isso a gente está falando direto, né? Imagina indiretamente, imagina diretamente, né, através de investimentos. Né? Isso é o que ela fez direto. Aí depois disso, com a ajuda da companhia, surgiu o Charnot, que foi uma cooperativa que fez, né? E a companhia doou o terreno. E surgiu o Charnot e... Bom, mas era tudo dela, os terrenos eram dela. E dava a impressão, meu, que na época um terreno era muito mais fácil de comprar. Ah, sim. Porque eu vejo muita gente falando, troquei um terreno numa galinha. Tô brincando. Era mais tipo assim, né? Era mais fácil. Hoje em dia você tem que vender o fígado, a alma. Senhora. Você comprar um pedacinho de terra, 2 metros. A partir do momento que eles falaram que a Vale vem pra cá... Nossa senhora, só Deus na causa. Tudo. Ninguém compra mais nada assim, de barato. Barato não. Você tem que investir mesmo. Mas nessa época eu ouço muitas pessoas comentando que era muito fácil você comprar um terreno. Inclusive até desvalorizado, né? Pessoas que trocavam, fazer troca assim. Deixa eu te contar uma coisa, que além dela construir, ela financiava. É mesmo? Por exemplo, meu pai construiu a casa onde nós morávamos aqui, perto da Santa Casa Antiga. Meu pai construiu a casa. Ele começou a construir de adobe, a gente ia lá fazer adobe, ele começou a levantar, veio a chuva, derrubou, ele foi lá para levantar de novo, a chuva veio e derrubou. Ele perdeu a paciência, fui na companhia, a companhia financiou para ele. É mesmo? Ele pagava mensalmente uma mensalidade, aí ele construiu a casa toda. E assim outras pessoas fizeram também. A companhia tinha isso. Nós tínhamos uma caixa de farmácia que a gente pagava 1/4 do preço do remédio só. Nossa. 1/4, o resto a companhia bancava. Isso que é esses postos de atendimento que hoje a cidade tem, a companhia tinha dela, particular. Nós tínhamos 5 médicos atendendo, fazendo uma preleção, e tinha um hospital que eles mandavam as pessoas para lá. Teve um assunto que rolou na cidade muito ali em meados de 2000 e pouquinho, 2000 alguma coisa, se eu não me engano, que houve uma pandemia de câncer na cidade, né? De ex-trabalhadores da companhia. E relacionaram isso até a tinta e tal. Você quer comentar uma coisa? Você pode comentar uma coisa? Não. Nós tínhamos... a partir de um certo momento, a gente começou a usar uma tinta epóxi, que era bem forte, era uma tinta... Mas isso... Não, isso não é comprovado. Estou comentando que já ouvi falar. Não, isso já tem esse comentário aqui no podcast. Isso foi pouco tempo. Isso foi uma tentativa da companhia conseguir vender o produto dela, porque o plástico estava aí, e ela começou a usar essa tinta para o epóxi para passar nos tubos, tanto interno quanto externamente, para ter uma credibilidade, uma durabilidade maior, para competir com o mercado do PVC. Né? Mas isso já foi 2000 e... Então, mas foi pouco tempo. Isso que passou na cidade, então é mais reboato. É coincidência, no caso? Eu acho que não. Não, né? Não houve. Inclusive não foi nada, eu só estou comentando com você, mas não foi nada provado. Na sua opinião, nada, não tem relação, né? Eu acho que não. Foi muito pouco tempo que teve isso, né? Nós foi tivemos muito mais casos de gente de mina, né? Que teve. Nossa, com certeza. Porque era uma coisa... Não, de Minas teve uma época também que foi assustador, né? Mas foi assustador, mas a gente sabia, né? Não ficava na dúvida. Era a mina, o pó da mina. Mas a companhia não. Não vejo desse lado, não. Entendeu? É que a companhia também pegou um momento ali da democracia, né? O finalzinho dela pegou um pouquinho de democracia. Tinha influência na cidade também nesse sentido? O pessoal da companhia começou a migrar para... Até teve, né? Eu tenho, até lembrando aqui, tem pessoas da companhia que foram políticos depois. Teve depois isso? Nós tivemos dentro da companhia a eleição de vereadores, de prefeito, né? Raimundo Casimiro era uma pessoa que trabalhava na parte de pessoal da companhia, e foi eleito substituindo o Jair de Carvalho, né?
Mas a grande parte de política foi muito anterior a isso. Inclusive, meu pai empregou na companhia por causa do partido político. Ah, sim. Porque naquela época tinha UDN e PDN. É o atual PMDB, né? Tinham dois partidos, né? Então, meu pai era de um partido e a companhia era desse mesmo partido, as pessoas que tomavam conta, que era contrário ao pessoal do centro, daqui de Caeté, que era do outro partido, né? Então, por causa dessa briga política, meu pai foi empregado na companhia. Sim. Mas já na nossa época aqui, não tanto, né? Apesar da rivalidade ser muito grande, né? De Zé Brandão e Caeté. E agora, partindo para você agora, você sempre se sentiu confortável em Caeté? Nunca precisou de... não quero trabalhar em outros locais, outras cidades? Geralmente o pessoal tem um fetiche pela capital. Você já passou por esse momento aqui? Principalmente na sua adolescência, uma coisinha, não? Você queria conhecer a capital? Eu tive para sair, entendeu? Em 76, eu fui chamado para a antiga FMB. Cheguei lá na FMB. Hoje é vou perguntar se é muito essas coisas que eu... FMB é que fabrica bloco de motor para Fiat. Sei. Então você chegou a pensar nisso? Eu fui lá. É mesmo? Aí na época peguei a carta de demissão, levei a carta de demissão para o meu chefe. Aí a companhia na época me fez um aumento de mais de 200% para eu não ir embora. Então... Aí eu não fui. Que você era um bom profissional, né? Ótimo profissional para a companhia que ia te segurar, né? Sei lá, eu acho que... Nós por uma parte da formação qualquer, meu Kim, pra você entrar lá. Eu era técnico metalúrgico. Técnico metalúrgico formado no Senai. Que era... O técnico metalúrgico daquela época tinha uma formação fantástica, né? Você entrou primeiro na negócio para depois entrar para coordenação? Como é que é? Foi, eu entrei de operário na operário é a palavra. E depois é que eu fui ser técnico, né? Mas você chegou a parte da chefia, mas mais no final da sua carreira? Mas depois, né? Você ralou bastante no início, então, né? É porque as pessoas tendem a pensar assim, a pessoa é chefe, não era chefe, tem uma moral, ela teve um privilégio, mas não pensa que você teve antes daquilo, você meio que sofreu, você sofreu, você mostrou bastante serviço para chegar naquilo. A gente fazia carreira na época, entendeu? Meu pai, ele não tinha nem diploma de grupo e tinha o mesmo cargo que eu tinha de chefia. Era um cargo de engenharia na época, entendeu? Mas você tinha essa oportunidade dentro da empresa de fazer carreira. E tinha mão de obra qualificada na cidade ou vinha muita gente fora? A Ferro Brasileiro foi feita com mão de obra de fora. Nós temos gente aqui de várias... Por isso ela construiu as casas. Por isso ela construiu. Então a cidade absorvia pouca mão de obra daqui? Quase não tinha mão. Quase nada. É o que vai acontecer com a Vale, né? É o que provavelmente vai acontecer com a Vale. O que aconteceu? A companhia estava em crescimento e não tinha mão de obra aqui. Ela foi buscando essa mão de obra em outras cidades. Então aqui é cheio de gente de tudo enquanto é parte de Minas, né? E por isso houve esse crescimento da parte de Zé Brandão, porque ela precisava de ter lugar para receber esse pessoal. Ela teve que construir hotel para receber os visitantes, para receber os vendedores. Ela teve que construir as casas para o pessoal que vinha trabalhar aqui. Mas o começo da cidade era bem modesto, né? Demais da conta. Nós tínhamos o Armazém do Orlando, nós tínhamos aqui em Caeté o Zé de Aquino, nós tínhamos o Saps. Eu já vi falar muito. E Saps eu não vou falar, qual que é? Saps era aqui perto do Arca aqui. Não, isso nunca ouvi falar, não. Nós tínhamos pouquíssimo mesmo. Você vê a construção do mercadinho, né? Que era naquela área ali perto do pontilhão de Zé Brandão, tinha uma área aberta e ali tinham as barracas de madeira que o pessoal vendia as coisas lá, verdura. No mercadinho mesmo, ali próximo do mercadinho, você fala? Não, lá embaixo. E foi construído em 70, foi construído o mercado para tirar esse pessoal lá de baixo, porque ali ia passar. Esse ficava onde?
descer no Zé Brandão, antes do pontilhão, do lado esquerdo, onde tem o córrego ali. Onde tem aquela material de construção ali. Sei. Ali era um aberto. Entendi. E ali ficavam as barracas. Entendeu? Mas como a companhia tinha que passar uma rede de alta voltagem ali, e debaixo de rede de alta voltagem não pode ter construção. Eles tiveram que tirar o pessoal de lá e construir o mercado. Entendi. Então, quantas famílias foram criadas com o mercado? Hoje, para o cara sobreviver vendendo fora, é muito difícil, porque o supermercado está aí. Inclusive aquele mercado, ele, se for pensar pelo contexto histórico, ele é algo extremamente importante para a cidade, né? Foi a retirada desse pessoal. Não, mas fala assim, o mercado... Já vi falar muito sobre pessoas que iam para lá para final de semana, para tomar uma cerveja, um tiragosto. Tinha muito ou não? Ele ia falar algumas coisas assim. Ou ele não pegou tanto assim? Não pegou tanto, mesmo? Não. Ele pegou mais o pessoal que vendia uma verdura, vendia uma carne. Os novais começaram lá no mercado. Já vou falar essa história. Eles começaram lá, no mercado, vendendo carne ali. Então você tinha alguns utensílios, algumas coisas assim que eram vendidas, mas mais era verdura, era gêneros, arroz, feijão, essas coisas assim que era o mercado, né? Mas olha só que legal. Eu não sabia essa parte que você dá chefia na Ferro Brasileira. Então é bom que você trouxe pra gente informações extremamente importantes. Aqui você não tem arquivo não, Melguinho? Tipo assim, fotos, nada não? Bom, eu tô construindo aqui na casa, né, o memorial da Companhia Ferro Brasileira. Não, então você tem muita coisa. Ótimo. Então nós temos um acervo aí. Vai chegar... seu particular ou você foi captando da família? É da companhia, da casa. Da casa. Então, mas é acervo seu particular ou que você foi doado? Não, foi... O principal acervo me foi dado pelo diretor, o último diretor da companhia. Entendi. E outras coisas as pessoas vão colaborando e passando pra gente. Tá? Porque a companhia fechou em 95, os jovens hoje já nem sabem o que foi Companhia Ferro Brasileira. Então nós vamos montar um memorial que vai ter muito documento, não só da companhia, como de Caeté também. Nós temos alguma coisa de Caeté, documentação de Caeté. Para que as pessoas vejam o que foi, o que aconteceu, as festas, os desfiles de 1º de maio, de 7 de setembro. Esse prédio é o seguinte, esse prédio ele sempre foi da companhia, tá? Então ele era utilizado pela prefeitura. Ali foi casa de cultura durante 25 anos. As pessoas ainda chamam lá até hoje de casa de cultura. Às vezes eu embora ali, eu esqueço que é casa do artesão. O artesão entrou para lá em 2000. Em 2000. Eles foram fundados em 1999. Em 2000 entraram para lá porque eles expunham aqui na praça. Aí passaram a utilizar a casa para guardar as coisas. Em 2012... as antigas meninas que trabalhavam lá conseguiram que a companhia doasse para elas. Então a casa eu falei que é sua. Eu falei que é sua, mas você é o responsável. É da associação. A casa é da associação. Nós fizemos esse restauro da casa, né? Não, agora... Então até aqui no centro a companhia tinha prédios aqui no centro? Até aqui no centro? Reza a história que devido a esse problema político entre o centro, que nós chamamos de Caeté, e Zé Brandão, ele comprou essa casa em 1928 para ele vir morar, o fundador da companhia, que foi em 1925, para ele vir morar para fazer um intermédio, aí, um meio de campo aí, político, né? Entendi. Então eles adquiriram essa casa em 1928. Sim. A companhia. Mais próximo aqui da... Mas ela tem outros prédios aqui também. A sede do poder sempre foi aqui? Era aqui. Sim, depois ficou pra cá, né? Aqui é a prefeitura. Ali era a prefeitura. Entendeu? Mesmo porque a arquitetura é bem mais moderna do que... Aquilo é igual eu te falei, os anos 70. 70 foi o... Inclusive é uma arquitetura que, se for pensar bem... tem nada a ver. Nada a ver, né? Com mas é essa modificação que sofreu o Caeté em 67 a 1970, que construíram aquele
prédio medonho que tá ali. Medonho que tá ali. Ou também que era um banco, né? Ali era um banco, né? Era aquele ao lado da Minas Caixa, né? Minas Caixa. Ali era Minas Caixa. Então, mas antes do Minas Caixa era um bar. Era um bar ali? Era um bar e uma barbearia. É mesmo? Mas era outro prédio, né? Era outro prédio, era um prédio antigo. Mas interessante, um bar e uma barbearia em frente à igreja. Ele tinha, acho que 3 portas grandes. É mesmo? Janelas. Era o Bar do Tunico. Bar do Tunico. Tem fotos aí na cidade. Bar do Tunico, o Tunico que tá lá embaixo agora. Era aqui? Era ali o Bar do Tunico, o pai do Tunico. O Tunico pai, né? Que é o primeiro. Tem o Tunico. Não, tem o vô, né? Que eles falam que é o primeiro. É o vô. Que tem ali. E tinha a barbearia do Dudu. Não, onde que era? Dudu. Era a última sala. Sim. Era a última sala, sim. Era a barbearia. Você então, entrava no bar e ia pra barbearia. Então essa desrevolução aqui no centro histórico foi nos anos 70? 67, por aí, até 70. Que acharam que o interessante seria criar prédios modernos. Quem era progressista, né? Eu culpo a influência de Israel Pinheiro, né? Porque Israel Pinheiro foi o construtor de Brasília, foi o primeiro prefeito de Brasília. Então Israel Pinheiro trouxe para Caeté, ele era governador de Minas e colocou aqui os políticos dele. Então ele trouxe a modernidade para cá. Então Caeté passou a ser uma cidade progressista, né? E nós não tínhamos essa concepção que se tem hoje de preservação, não tinha nada disso. Isso é recente, isso é 2001, 2002, que começou com essa preocupação de se preservar as coisas, né? Então, mesmo porque também mesmo porque essa mente de preservação é muito recente, porque na época ainda muitos tinham aquela ideia assim, a gente é a colônia, aquele trauma, né? Mas essa mudança aconteceu aí de 67 a 70, na sua aconteceu opinião, muito. Na sua opinião, tem como ainda? Você acha que algum dia tem complemento fachada, olha, mudar a fachada? Eles falam muito, tem os historiadores, sei lá, e essas pessoas são contra o falso histórico. Eu sou completamente a favor. Então você pega uma casa igual aquela ali. Em alguns casos, né? Você pega uma casa igual aquela ali, você faz um muro na frente, um muro com a fachada da casa, com a porta, as janelas, o portão grande para entrar para a garagem, põe um telhado que chegue até a altura daquela casa ali. Você esconde aquela casa atrás de um muro mesmo porque falso. não é, como não é lugar público, é particular, isso dá para fazer, mas quando é um prédio público, não acho boa ideia, não. Mesmo quando é prédio público, você acha boa ideia? Acho. É mesmo? Acho que devia fazer. Esse centro aqui, se preservasse as características que tinha de muitos anos atrás, né? Seria muito mais visitado, seria muito mais bem visto, né? Aí você vê, tem uma construção ali que é horrível, né? Hoje, dentro desse contexto nosso, né? A prefeitura, que também dentro desse nosso contexto, mas nós temos que viver com a modernidade também, né? Mas eu acho que eu caberia. Eu faria o falso histórico ali, fazia o falso histórico porque aqui. Se a gente conseguisse fazer, se houvesse pelo menos a possibilidade de fazer esse falso histórico aqui no hipercentro, e nessa principal aqui até o Tunico Machado, já seria de bom tamanho, né? Ou não? Ali já é mais difícil, né? Não, esse falso é mais difícil mesmo porque já tem um prédio ali, né? Tem, além de prédio, você viu que eles fizeram muito puxadinho ali pra cima e tal. Tá muito difícil mexer. Mas aqui não, aqui dá pra fazer, né? Eu acho que dá pra fazer, entendeu? As pessoas que moram, que detêm esse prédio já se dispuseram até a deixar fazer. E qual foi o esforço seu pra maravilhosa, né? Ficou maravilhosa a reforma, né? Da casa. Que isso, gente? Bateu, gente? Olha o barulho, é o making off. Aqui. Mas como que foi seu esforço, sua ideia? Você fez questão de manter as características originais? Fala um pouquinho pra gente. É uma luta, né? Essa foi nossa coqueluche aqui, né? Porque 2012... quando a gente ganhou a casa, eu falo sempre às meninas, que a Lucy e eu, que revezavam como presidentes da entidade, né, da associação, elas conseguiram a doação da casa com a Sangoban
E elas entraram num edital do governo. Entraram no edital e lançaram essa proposta. Qual que é a lei? Não. Na época não. Não. Tô pulando, foi mal. Uhum. Então elas entraram, colocaram a proposta lá no governo. Bom, quando foi janeiro de 2014, eles me colocaram como presidente da casa. Eu não queria não, mas foram lá em casa para eu ser presidente. Falei, então tá, então vamos. Em janeiro, eu entrei em janeiro. Em janeiro mesmo eu já recebi correspondência do governo pedindo para colocar os projetos lá, para dar entrada nos projetos, em 2014. Nós não tínhamos os projetos, não tinha nada. Aí eu fui correr atrás de pessoas para fazer. Encontrei 2 meninas fantásticas em Belo Horizonte que fizeram o projeto arquitetônico, que eu não paguei até hoje, tá? Ainda não tive dinheiro para pagar. E tive outras pessoas que ajudaram com outros projetos aqui na casa. Então aí começou a luta para se fazer o restauro. E essa luta durou até 2017. De 2014 a 2017 foi só apresentando documentos, apresentando projetos, sempre fazendo essas coisas assim. Quando foi 2017, o projeto foi aprovado em 2017. E nós só conseguimos receber o dinheiro, o recurso, em dezembro de 2019. A casa já estava interditada, que ela foi interditada em 2018, porque já não tinha telhado, já estava todo quebrado, a parede do fundo estava caindo e a porta nem abria mais. Então aí começou a briga. Mas tudo que eu mexia lá, eu mandava para a promotora. O que eu fazia, eu mandava para a promotora. Não fazia nada sem... Por conta própria, né? Tudo que eu estava fazendo lá, eu mandava, eu escorava uma parede. Eu tive que escorar uma parede porque ela está caindo. Mandava para a promotora. A promotora montou um processo de todo tamanho e montou esse processo contra a casa, porque era a dona, contra a prefeitura, porque era um patrimônio, e contra o governo, que nós tínhamos um projeto ganho lá e eles não pagavam. Aí a gente foi responder a esses processos, todo mundo respondeu, e o dinheiro saiu em dezembro de 2019. Antes disso, a promotora, a doutora Annelise, me arrumou dinheiro para fazer o telhado. Porque casarão antigo, o principal dele é o telhado. Para manter o que está embaixo, né? Para manter o que tem embaixo. Você falou tudo. Aí ela me arrumou esse dinheiro e a gente conseguiu fazer o telhado. Aí quando veio a verba, aí nós fomos trabalhar com calma lá dentro. E isso nós descobrimos pintura na parede, que eu acho que casa nenhuma em Caeté tem, pintura na parede. Eu vou fazer alguns takes, tá, pessoal? Com certeza vou fazer alguns takes lá e vou mostrar pra vocês aí. E procuramos, por exemplo, porque eles falam que aqui foi a primeira casa que teve rede de esgoto, rede de água e rede de elétrica. Então nós preservamos a rede de esgoto que está lá para o pessoal ver que teve. Nós preservamos o piso, preservamos as paredes. Nossas paredes não tem cimento, é areia e cal. Nós não derrubamos nenhuma parede, nós restabelecemos todas as paredes, nós reconstruímos, restauramos todas as paredes. Então fizemos realmente um trabalho de restauro em tudo que está lá. A casa é toda construída, a não ser a fachada, que a fachada foi modificada pela companhia em 44, quando ela fez o primeiro posto telefônico de Caeté. É mesmo? Que funcionou de 44 a 64, me parece, uma coisa assim. Não sou muito ruim para dar. Então foi o posto telefônico da companhia, que era de Caeté, né? A dona Tassiano e Sô Nelson foram os guardiões da telefônica daqui. A casa é feita de pau a pique por fora e toda de adobe por dentro. E ela continua assim. Não consigo manter.
Continua assim, pau a pique por fora e adobo por dentro. E ficou assim, a fachada lá por dentro também, depois eu já entrei no próximo. Ficou muito bom, cara, muito bom. Ótimo. E foi difícil achar uma empresa que entregasse um trabalho de qualidade? Não, aí é que tá o tchan. Imagino que a parte mais difícil é achar. Aí é que tá o tchan. Nós não entregamos para firma, como se diz, especializada em fazer isso. Igual foi feito no prédio aqui da promotoria. Nós fizemos tudo isso aqui com mão de obra de Caeté. É mesmo? Tudo. Que bom, tudo. Hein? Que legal. Tudo. Nós pegamos uma pessoa que está acostumada a mexer com prédios em Belo Horizonte, em outras cidades, né? Igual o pessoal do Matutos, do Marçal com a família dele, trouxemos para fazer isso. O Cláudio Biscoito, que foi nosso grande interventor artístico, entendeu? Então nós fizemos tudo com o nosso pessoal, com a firma Bertrand, que nos apoiou em tudo. Não, é assim que tem que ser, vamos fazer assim. Então eles acataram as nossas ideias, a nossa maneira de ver todo esse restauro e foram fazendo junto com a gente tudo isso, não modificou nada. Então foi todo o prédio restaurado com mão de obra caetense, com pessoas de mais alto nível que fez aquilo com carinho, com amor. Não foi simplesmente chegar lá, entrar e fazer uma reforma, não, nós fizemos um restauro porque as pessoas estavam cientes que aquilo era o que nós precisávamos. Por isso ficou bacana. E hoje a casa se mantém como se mantém? Bom, nós estamos fechados ainda, né? Então, nós temos conta de água, de luz. Isso aí a gente... Limpeza, né? Aí a gente vai remando por enquanto com isso. Mas não há ainda nada assim... Não. É difícil conseguir... Por exemplo, visitação é difícil, né? Para se manter, né? Como que seria isso? Doações, aceita doação? Aceita. A casa, nós tivemos algumas pessoas que ajudaram, o Caeté tem algumas pessoas que ajudaram. Não tivemos assim uma ajuda grande, não. Mas a gente está agora trabalhando numa emenda parlamentar que a gente vai conseguir colocar os móveis e fazer uma ampliação das nossas oficinas. E aí a casa vai gerar o seu próprio recurso, que ela consegue se manter sozinha. Oficina assim, já tem nós temos uma marcenaria lá dentro, né? Nós temos máquina para sublimação de camisa, de caneca, esses trem nós temos. Então a casa... E como é que é a abordagem dos artesãos de Caeté? No caso seria com você, se caso alguém tiver alguma dúvida? Alguma coisa que quem quiser participar, o Caeté tem muito artesão. Então, eu acho que a casa vai ser um ponto de artesão mais na frente. Agora não, a gente então tem ainda está na fase de porque construção, não abriu ainda, né? Só depois que abrir, só depois que tiver gerando as coisas é que o pessoal vai realmente participar, né? Entendi. A casa tem que estar aberta. Essa casa foi feita para ficar aberta todos os dias, de segunda a segunda. Ela tem que ficar aberta de segunda a segunda. Ainda não, mas em breve nós vamos fazer isso. Ela já teve alguma ideia de uma espécie de museu também, uma coisa não, né? Porque tem a questão da foto das companhias que você comentou. Provavelmente vai ser exposta ali, né? Nós temos um memorial. O memorial da companhia, o que consiste? Nós temos peças, nós temos ferramentas, nós temos uniforme, nós temos... Uniforme também? Uniforme. Que legal. Temos uniforme, nós temos máquinas que se usavam na companhia. Mas já disponível ainda? Vai estar? Não, já está disponível lá. Já está disponível lá. Nós temos lá, por exemplo... projetor de slides, né? Que pouquíssimas pessoas hoje, da geração hoje, sabem o que é. Ele funciona ainda. O projetor de slides está lá, que funciona, foi usado na companhia. Nós temos o retroprojetor, que foi muito usado pelas escolas, pelas igrejas. Nós temos um exemplar que foi da companhia, está lá. Então, temos, por exemplo, um estojo que me foi doado de corte de costura. A companhia, naquele tempo, nós tínhamos dois cursos que eram coqueluche na época, que era corte de costura para as mulheres e datilografia. É mesmo? Datilografia, cara, você tinha que aprender a mexer com máquina de escrever. São o pessoal do escritório, né? Quem trabalha no escritório, né? Então, eu fiz curso de datilografia e tal. Aí tem lá
essas coisas para ser expostas, né? Que a Mas companhia... esse curso era na companhia, era no Senai, né? No Senai, mas era a companhia que fazia, né? Aham. Era da companhia. E a maioria do pessoal que fazia curso lá já tinha o emprego quase garantido? Ah, já. É mesmo? Já. A maioria do pessoal. Não, a Como que maioria. uma coisa que eu nunca vi ninguém falando. Pra entrar lá era prova também? Era prova. Era prova. E Classificação também. Classificação também, né? Também. Você tinha que enfrentar, por exemplo, lá cobrava muito desenho. É mesmo? Desenho, porque era desenho, a companhia, os cursos, tinha desenho técnico. Então você saía de um ginásio, você não tinha essa percepção. A famosa geometria espacial, no caso? O dimensional, 3D, essas coisas todas, você tinha que ter essa noção, entendeu? Então você chegava lá, saía do ginásio para entrar no Senai, eu pelo menos saí do ginásio para entrar no Senai. E era o sonho? Você ouvia Então, mas você ouvia na turminha assim, o pessoal, meu sonho Era desfilar pela fanfarra. Nossa, eu já ia terminar a entrevista sem falar uma coisa aqui. Meu, quem fala, dá uma pincelada pra gente sobre o carnaval, a sua percepção do primeiro carnaval e entrando ali na criação que você teve. Você soube dos primeiros burburinhos sobre a criação do Carnaval de Inverno. Fala pra gente aí que eu já ia encerrar e quase que eu esqueço isso aí. É extremamente importante, meu. Bom, o Carnaval de Inverno nasceu na Escola de Samba dos Funcionários. Não, mas fala primeiro sobre o Carnaval, normal. A sua percepção do Carnaval. Nossa, o Carnaval nosso era maravilhoso, né? Onde? Não, o de clube era fantástico. Tudo começava no clube. Depois veio o Carnaval de Rua, que também foi muito bom. Mas o de clube é que era o forte. Todos os clubes tinham carnaval. Nas 4 noites. Mas o carnaval no clube era meio que hoje em dia chama Nutella, não, né? Não. Hoje em dia o pessoal chama de Nutella quando é assim, né? Não, né? Não. Na época já era de qualquer público, né? Era. Só que o próprio público escolhia o seu clube. Então você tinha saque, ferro brasileiro, funcionário e arca. E tudo cheio, tudo lotado. Tudo cheio, tudo cheio. A gente ficava ali até 5 horas da manhã. É mesmo? A gente ficava. Saía do baile de carnaval, ia pro posto ali no meio ali, comer alguma coisa. Comer alguma coisa, ficava aí até 7, 8 horas da manhã batendo papo. Era o carnaval. Aquele posto do meio foi um dos primeiros da cidade, não, né? Ou eu tô confundindo aqui? Primeiro foi o Cristóvão, foi o primeiro posto que teve em Caeté, foi o Cristóvão aqui. Não, onde? Aqui em cima, onde é o Zumico ali. Ali tinha um armazém e tinha um posto. Mesmo? Posto de gasolina mesmo? Que loucura, essa não sabia não, hein? Tinha um posto. Sabe que existe foto ainda disso, será? Tem foto? Tem foto disso por aí. Mas aí nosso carnaval era riquíssimo. Nosso carnaval de clube vinha gente de tudo enquanto é lugar para participar do nosso carnaval de clube. Era sensacional. Né? E com isso nasceu dentro do Clube do Funcionário o bloco de carnaval do funcionário. Sim. Esse bloco de carnaval desfilava lá no centro, né? No centro, lá no José Brandão, Não, né? desfilava aqui. Aqui no centro? Aqui no centro. O carnaval era aqui no centro. Quando foi 81, sou ruim pra data, hein, gente? Não, tranquilo. Quando foi 81, eu era o presidente da escola de samba do Clube dos Funcionários. Em uma reunião nossa, nós precisávamos de arrumar dinheiro para fazer uma escola bonita. Então você tinha que ter recurso. Então, em uma reunião nossa, onde estava presente a diretoria, uma das meninas, que foi a Lúcia, nós falamos Lúcia Dinho, mas é Lúcia que foi diretora do ginásio, é Lúcia professora, lançou a ideia. Se nós temos o Festival de Inverno em Ouro Preto, que era famoso e é famoso até hoje, né? Por que nós não fazemos o Carnaval de Inverno? Então assim surgiu a ideia. Assim surgiu a ideia. Em uma reunião da coordenação ali. Do bloco, do bloco de carnaval do Clube dos Funcionários. Que eu era presidente e o Eduardo Lima era o presidente do Clube dos Funcionários, que apoiava em tudo o bloco, né? Que o bloco era do clube.
Então surgiu essa ideia e foi aprovada por todo mundo e foi colocada em prática. O que foi feito? Então vamos fazer o nosso primeiro baile de carnaval de inverno. Onde? No Clube dos Funcionários. Sim. Quem era o diretor social? João da Cruz Leite. Ele fez o primeiro baile do Carnaval de Inverno dentro do Clube dos Funcionários. Mas já nasceu com o nome de Carnaval de Inverno, né? Já nasceu com o nome. O que é uma coisa, assim, Caeté precisa explorar mais, né? Porque é um evento grandioso, né? Nossa, Caeté teve dois... Apesar que agora voltou, parece que eu vi anunciando que esse ano vai ter, né? Vai ter. A prefeitura pegou e vai ter. Houve uma época que pessoas compraram essa ideia, não sei de quem, e começaram a fazer um carnaval fechado em outros estabelecimentos. Eu peguei. E não foi muito pra frente. Mas agora estão voltando com ele na praça, que era o grande point da Carnaval. Não, mas ele começou no clube e depois saiu pra praça, né? Aí, aliado a isso no clube, tinha um bloco que tocava. Entendi. Eu fiz uma camisa Funcha Samba. Entendi. Que o pessoal ia pra praça, né? O batuque lá na praça. E eu acho que foi daí, não tenho certeza, que foi daí que nasceu a Banda Dura. Mais ou menos. Eu vou chamar ele aqui futuramente, ele vai vir conversar comigo. Pois é, não sei. Eu acho que foi por aí. E aí saiu um bloco lá na praça, e aí começou a movimentar a praça, aquele negócio todo, mas o primeiro baile de Carnaval de Inverno foi dentro do clube do funcionário. João Leite era o diretor social E sempre teve aquela sequência, porque a gente teve uma pausa grande, né, em Carnaval de Inverno em Caeté. Mas teve esse momento, assim, vários momentos onde teve pausas, ou durante anos teve... Teve o Carnaval, teve muitos anos seguidos, teve o Carnaval. E aqui teve duas festas grandes, bonitas, e que não deveriam ter morrido, né? Que era o Carnaval de Inverno e o Garota Léo. Garota Léo também. Garota Léo também foi um evento? É mesmo? Esse aí de qual ano, mais ou menos? Mais ou menos nessa mesma época. Você faz parte do Léo Clube, né? Não, eu fui do Léo Clube, sou um dos que assinou a Carta Constitutiva. Sim. E em 79 eu fui o primeiro jovem Léo a entrar no Lions. Eles me levaram para o Lions em 79, eu fui para o Lions. Aí fui ser assessor de Léo e outras coisas mais dentro do clube, né? A gente tinha essas participações em tudo. Então, por exemplo, eu fui 11 anos vice-presidente da associação do João Andrade lá. É mesmo? Eu consegui aquela sede com a companhia, né? Em brigas quando ele chegou, que João Andrade, inclusive, até convidei também para vir no podcast, deve vir futuramente. Então aquele terreno dele foi cedido, no caso, pela companhia? Aquilo eu consegui com esse diretor que vai vir fazer o lançamento do livro, Dr. Tabasco, eu consegui aquela coisa para João. Foi aluguel no princípio, que a companhia punha um aluguel irrisório, mas punha um aluguel, eu paguei aluguel dali 5 anos seguidos. Aí depois, quando ela começou as vendas, aí ela vendeu para João Andrade. Entendi. Mas foi briga da gente conseguir para João Andrade ficar em Caeté. Senão João Andrade tinha ido embora. Né? Quando ele estiver aqui, você pergunta. Vai vir aqui, com certeza vamos bater um papo. Com certeza ele teria ido embora de Caeté, se ele não tiver. Porque pagando aluguel aqui, pagando aluguel ali, não dá, eu frequentei João Andrade em 2 lugares. Aqui você chegou a praticar uma coisa lá, não? Pratiquei lá também. Eu falei com você que eu praticava tudo. Não, cara. O que você praticou lá? Eu fiz carajucá lá com ele. Que é isso, carajucá? É a mistura de karatê com... Nossa, é nova, hein? Como é que é karatê com? Com jiu-jitsu, né? Carajucá, primeira vez que eu ouço essa palavra. Aqui é veieira, meu filho, tem muita coisa. Mas eu fiz carajucá com ele, né? No princípio dele. O que mais eu fiz lá? O que mais você fez? Só isso mesmo, né? Lá na época João Andrade, era só isso, no João Andrade era isso, né? E eu falei com ele, João, eu só vou voltar aqui quando você estiver no seu lugar próprio, né? E acabou que eu não voltei mais, não. Mas nós somos amigos e tudo, eu vou lá e aquele negócio todo, mas eu tirei uma férias pra gente construir aquele telhado lá. E já mudou ele depois. João Andrade lavou telha por telha pra gente colocar lá em cima. É mesmo? A gente foi lá com o pessoal da companhia, ripamos, fizemos aqueles negócios tudo, madeira. Então você também pegava na massa também?
sempre trabalhei. mesmo? Aqui eu trabalhei 2 anos aqui nessa casa aqui, igual peão. Você tem que pegar em tudo. Mas isso que é bom, você tem uma longa história e terá muito mais, né? Com certeza, se Deus quiser. Mais alguma coisa dessa época que você queira comentar aí, Melqui? Nossa senhora, são, como diz o outro, são tantas emoções, né? Eu, além desse carnaval de inverno, eu tive o privilégio de apresentar, eu e minha irmã Lanja, apresentarmos o primeiro Garota Léo, que foi dentro dos funcionários também. E nos anos 69, 70 a 72, eu tive uma equipe, chamava Equipe 99, que nós fazíamos promoções. De quê? Então eu fazia Rainha do Minério, levei Rainha do Minério em Itabira, levei Valquíria, nós lançamos Valquíria Pinheiro, que foi Miss Caeté, Vera Lopes, eu fiz Miss Opinião, 2 anos fiz Miss Opinião, você, Miss Metalurgia. Durante muitos anos e até hoje você esteve envolvido com vários setores da cultura em Caeté. Muito. Foi satisfação. Muito obrigado. Prazer. Muito bom esse bate-papo com a gente. Foi um prazer, tá? Algumas coisas a gente esquece. Não, a gente até passou. Geralmente a entrevista é 1 hora, a gente já foi pra 1h30. Já quase 1h30 ali já. E futuramente o Melqui vai voltar de novo. Faltou muito assunto aqui ainda. Faltou muito assunto, com certeza vai voltar de novo aqui. Se Deus quiser. Estamos à disposição. Muito obrigado pela precisar. Pessoal, depois eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês aí, tá bom? Vamos ver se a gente vai na casa pra você ver lá. Isso aí. Pessoal, sou o Caeté Podcast, Claudinei Penaforte, Melqui. Você tem rede social? Tem, rapaz, mas como é que é? Lembra não? Como é que Melquisedeque. Seu nome, esse nome seu é difícil, é diferente? Vem de onde? Isso é bíblico, né? A escrita não é, a grafia não é a mesma que está na Bíblia, né? Mas é um nome bíblico, né? A gente nem falou sobre Portugal ainda, calma. A próxima entrevista, o Melqui vem falar sobre a sua vida em Portugal lá. Tem muita coisa pra gente conversar ainda, pessoal. Então é isso, sou o Caeté Podcast. Se inscreva no canal, compartilha aí com os amigos, comenta aqui embaixo pessoal, comenta se vocês gostaram, o que vocês querem mais ouvir dele na próxima entrevista, com certeza vai voltar aqui. Muitíssimo obrigado, satisfação, muito obrigado, sou o Caeté Podcast. Valeu, pessoal, obrigado. Um abraço. Muito bom aqui.